Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o chefe Álvaro Rodrigues e hoje tenho uma receita muito especial, especialmente para você. Mas antes disso, eu gostaria de dar um recadinho para todos os alunos que são minhas alunas ou são assinantes da Educar, que a minha última aula na Educar foi reprogramada a data para o dia 10 de agosto. Então eu conto com você, quero que você faça a sua inscrição e esteja me assistindo e prestigiando essas nossas últimas receitas lá na Educar. E falando da nossa receita de hoje, é uma receita de saudade, uma receita que vocês conhecem muito bem, mas eu quis trazer novamente, principalmente para as novas gerações, uma receita lá do programa Anote Anote, eu e Ana Maria Braga, que fez tanto sucesso, foi reprisada tantas vezes e eu acho que você já deve estar sabendo do que eu estou falando. Não? Sim? Vem comigo, dá uma olhada o que eu trouxe para vocês hoje. A nossa famosa e especial esfirra síria. Você está lembrado dessa receita? Que o sucesso era tanto e continua. Que coisa maravilhosa. Então eu tenho aqui a esfirra de carne, olha, que a gente vai passar todos os detalhes dela para vocês hoje. Eu dei algumas modificaçõezinhas, ficou ainda mais saborosa do que já era. E além disso, um segundo presente. Vou fazer com vocês a esfirra aberta, com todas as dicas e técnicas, aqui de um recheio de ricota com queijos, za'atar, pinole, algo bem especial, trazendo para você também a dica de como se faz, de como que a gente recheia uma esfirra aberta. Quer aprender comigo essa famosa esfirra, se você ainda não conhece? E se você já conhece, vamos reviver juntos esse momento, não é mesmo? Então eu vou fazer com vocês primeiro a nossa massa, lembrando que essa receita rende 40 esfirras daquele tamanho, bonita, a gente vai passar todos os pesos bonitinho, eu vou passando os ingredientes e já vamos fazendo. Eu vou fazer metade da receita, que não precisaria fazer ela toda, mas eu vou falar a receita toda para vocês. 30 gramas de fermento, um fermento biológico, olha, um fermento fresco, ele tem que estar nesta aparência, nessa textura, olha aqui, ó, bem soltinho, bem clarinho, senão ele não vai estar bacana, ok? Uma colher de sopa de açúcar, tá aqui, que seriam 15 gramas, uma colher de sopa de sal, que também seriam 15 gramas, pode colocar junto, não tem problema. Um pouquinho de água inicialmente, mas na receita toda são 380 ml de água. Eu ponho só um pouquinho e aí a gente vai só dar uma batidinha para dissolver o fermento. Hoje em dia a gente vê algumas pessoas fazendo receitas de panificação ou de pães em geral, onde coloca tudo junto, inclusive o fermento, mas eu não acho muito legal. Eu gostaria que você ainda fizesse a moda antiga, justamente para esse pão, ou essa esfirra, ou esse brioche, não ficar com aquele gosto pesado de fermento, aquele cheiro e aquele gosto. Então não é bacana. Dissolver o fermento sempre. Agora eu coloco o restante da água, lembrando que esta água, veja bem, ela foi aquecida bem levinho, bem morninha, 20 segundos no micro-ondas, tá? 20, 25 segundos, não mais do que isso. 250 ml de óleo, tá aqui, um óleo de milho, um óleo de girassol. Eu gostaria que você não utilizasse óleo de soja, não nesta receita. E aqui, olha, aqui mora já o primeiro segredo, a primeira dica que eu quero passar para vocês. Você repara, naturalmente, tudo que a gente faz com óleo, sobretudo quando falamos de pão, neste momento o óleo, claro, ele fica acima da água, naturalmente. Então, um erro grande, que algumas pessoas se depararam com isso, o que seria? Essa pessoa vem agora aqui e coloca a farinha, olha, em cima do óleo. Isso não é legal, não faça isso. Por quê? Porque o óleo vai absorver a farinha de trigo e você vai ter uma massa escura, oleosa, que não tem nada a ver com a nossa esfirra síria. Mas e aí, chefe, como é que faz? Você tem que fazer o seguinte, se estiver fazendo numa bacia, mistura esse óleo com a mão, com a água, o fermento, o açúcar, o sal, todos os ingredientes. Mistura e aí você vai agregando a farinha e ir misturando.
não deixando o óleo elevar e entrar em contato direto com a farinha. Isso não é legal. Então, na batedeira, que eu acho que também é muito bacana, eu vou ligar a batedeira e vou acrescentando a farinha de trigo, que seriam 750 gramas para a receita toda, aos poucos, ok? Vamos lá então. Olha, reparem que eu estou esperando a batedeira fazer o trabalho dela, misturando a água com o óleo. Agora sim, eu vou adicionando aos poucos a farinha de trigo. Olha que bacana. Esse mesmo processo poderia ser feito numa bacia, se você não quiser fazer na batedeira, não tem problema nenhum. Tá aqui. Que maravilha trazer para vocês hoje essa receita que foi escolhida a dedo. Ficamos na dúvida se seria bom, se não seria bom, mas reviver esse momento, esse sucesso, né, que tornou-se um grande sucesso, o Álvaro da Esfirra, o Álvaro do Quindim, lembram disso? E hoje a gente trouxe, como eu já disse, para as pessoas que não tiveram oportunidade de viver naquela época, então comecem a fazer. Eu sei de histórias lindas, de muita gente que ganhou muito dinheiro, junto com o pão de mel, que a gente ensinou também, pagava a faculdade do filho. Então o nosso intuito, o nosso objetivo de estarmos aqui é esse. Que você, durante esse período ainda confinado, faça algumas coisas, congela essas esfirras, venda online se for o caso, ou faça para a família, se divirta aí no final de semana. Hoje é sexta-feira, então tem tudo a ver para você fazer nesse final de semana, ou quem sabe até hoje, essa esfirra. Então olha lá, continuando, vamos colocando a farinha aos poucos. Por que eu não poderia pôr de uma vez? Porque iria espirrar muito, naturalmente, e porque os ingredientes que começam o preparo de um pão, todos os ingredientes iniciais, como é que eu poderia dizer? Eles não recebem bem a quantidade de farinha colocada, de uma vez só. Os ingredientes, a água, todos eles que eu coloquei aqui, eles preferem, vamos falar assim de uma forma fictícia, que essa farinha seja absorvida aos poucos, para que a gente tenha um pão mais leve, mais macio, e uma esfirra também da forma como deve ser, ok? Olha aqui. Aqui eu tenho uma receita muito precisa. Como eu falei para vocês, a gente quer o seu sucesso, a gente não esconde nada de você. Então eu estou fazendo meia receita, que foi o que eu fiz ali na mesa. Esse pouquinho de massa que você está vendo aqui, me deram aquelas 20 esfirras que estão ali. Então olha que bacana você fazer na sua casa a sua própria esfirra, economiza, paga mais barato, e se for o caso de vender também, maravilha, congele, venda ou venda fresquinha do dia, certo? Então vamos lá. Repararam que eu deixei batendo um pouco, olha, aqueles 30 segundos, 1 minuto mais ou menos, coloquei 2/3 da farinha aqui, e agora a gente finaliza com o restante. Eu estou usando uma boa farinha de supermercado, aquela que você avalia como uma farinha bacana, de qualidade, que vai te trazer um resultado final para essa massa espetacular. É isso que a gente quer, tá? Se você reparar que essa massa que você está preparando aí na sua casa já está soltando da tigela, ou já está chegando na textura que eu vou mostrar para vocês, não coloque farinha mais, porque essa farinha às vezes pode estar um pouco mais seca, então acaba indo um pouco menos. Mas uma farinha bem fina, bem pura, a receita está balanceadíssima. Olha aqui, acabei de colocar a farinha, repara, uma massa ainda grudenta, ela não soltou da tigela, ela não vai soltar, não é para soltar, mas eu cheguei nesse ponto aqui que a gente vai mostrar uma última vez antes de tirar da tigela. Olha, tá aqui. Maravilha. E tá pronto. Olha só que rápido. Outro segredinho. Essa massa, deixa ela crescer um pouquinho, enrola bem amarradinha e te dá 2 pães de forma espetacular, macio. Não precisa ser tão alto aquele pão naquela fatia. Um pão assim
de uns 8 centímetros, mais ou menos 7, 8 centímetros. Um pão para você fatiar, passar uma manteiguinha, vai fazer o maior sucesso. Haja visto o sucesso também que teve o nosso pão brioche. Para vocês terem ideia, eu recebi, deixa eu ver se eu me lembro, 73 fotos de pessoas que fizeram pão brioche, estavam felizes da vida, fotografaram, mandaram aqui para o nosso WhatsApp. Então eu quero mandar um beijo para essas pessoas que se prontificaram a fazer, que confiam no nosso trabalho. A gente está aqui para isso mesmo. E se você fizer esfirra, me manda também, que vai ser um prazer receber a sua foto, ok? Vamos lá na sequência. O que a gente vai fazer agora? Deixa eu me reorganizar. Nós vamos tirar daqui essa massa. Olha, como eu digo sempre, eu faço este movimento olha, na lateral. Pode pôr um pouquinho de farinha de trigo. Olha, nossa senhora, olha isso. Olha como ela sai. Dá só uma olhada, minha gente. O que eu tenho aqui? Olha, olha. Olha isso aqui. Olha esta massa espetacular, que eu vou dar uma sovadinha nela. Ó, pode pôr um pouquinho de farinha, mas muito pouco. Se ela não pedir farinha, essa daqui não está pedindo, não é necessário. Então a gente está boleando para ela ficar bem redondinha. Olha. E aí em seguida, que era o grande segredo dessa esfirra, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir essa massa com o rolo, vamos cortar em pedaços, em triângulos ou em retângulos, e você vai pesar de acordo com o tamanho da esfirra que você vai querer. Nós estamos falando desde 20 gramas de massa. 20 gramas de massa seria para quê? Para uma esfirrinha de festa. Aquela que eu tenho ali na mesa, eu pesei 35 gramas. Então, ela vai render 40 com a massa crua de 35 gramas. Então, eu vou precisar de um rolo, um pouquinho de farinha de trigo. A gente vai fazer isso daqui a pouquinho. Vou só mostrar para vocês como que vai ser feito, ok? Um pouquinho de farinha para mim também, por favor. E aí, olha. É brincadeira, olha, ela não fica oleosa, ela não fica soltando aquele óleo por cima. Olha só, que espetáculo de massa, tá aqui. Ok, então a gente tem aqui a nossa massa que eu acabei de fazer, polvilhei um pouquinho de farinha de trigo. Olha, vou abrir com o rolo. Isso aqui é só para você dividir melhor, não seria por nenhum motivo em especial. Aqui, só para você se organizar da forma como você vai cortar essa massa, ok? Então nós temos, deixa eu pegar essa aqui mesmo, ó, o que eu posso fazer? Eu corto dessa forma, aqui, não que isso seja exatamente o tamanho que eu vou precisar, mas você pega este pedaço, por exemplo, coloca na balança. Então se você está querendo uma esfirra de 30 gramas, deu ali 25, você pega um outro pedacinho de massa, coloca por cima e vai pesando todos eles no tamanho que você quiser, de 20, de 30, de 40 ou de 50 gramas. Eu vou fazer isso agora, vou deixar elas todas pesadinhas, na volta a gente boleia e a gente vai fazer o recheio de carne. Fica comigo que eu volto já já, até daqui a pouco. Estamos de volta com a nossa receita da esfirra síria. Então o que eu fiz? Dê uma olhada. Dividimos a nossa massa em 35 gramas. Já bolhei essas todas aqui. Olha, deixei duas para mostrar para vocês como é que a gente pode fazer isso. Então o primeiro método, que é o mais tradicional e às vezes um pouco mais difícil de você fazer, seria você fazer o seguinte, olha. Coloca essa massinha aqui, com pouca farinha, não precisa de muita farinha não. Então a gente vai fazer aquele mesmo método do brioche, olha, eu faço este movimento e vou apertando aqui, ó, olha, se você não consegue fazer isso, olha que belezinha ficou, eu vou te mostrar de uma outra forma, põe um pouquinho de farinha aqui, olha lá, e aí você faz isso aqui, ó, você vai pondo para dentro, olha, na palma da mão,
Isso a gente chama de amarrar a massa. Olha, é a mesma coisa, demora um pouquinho mais, mas eu cheguei no mesmo ponto. Repara só uma coisa. Eu fiz a massa, fizemos a massa, tiramos da tigela da batedeira, dividimos ela, pesamos. Em nenhum momento eu pedi para você deixar essa massa descansar. Ela não precisa descansar. Então você faz ela toda em tempo direto. Então finalizamos as bolinhas todas. Quando você terminar a última bolinha, você já vem para a primeira, que já está fermentando, e começa a modelar essas esfirras. Ou seja, nunca cubra a massa, coloca ela num lugarzinho quentinho para ela crescer, não é necessário, tá? Aqui eu vou ensinar vocês agora a fazer o recheio, naturalmente, mas eu já deveria ter o recheio pronto, porque o recheio não é uma coisa que você pode usar imediatamente. Vamos à receita do recheio. Olha lá. Anota aí comigo então. Você vai precisar 500 gramas de carne, uma boa carne moída. Aqui eu tenho um patinho com pouquíssima gordura, mas um pouquinho de gordura não faz mal. Moído 2 vezes. 300 gramas de tomates, olha isso. Tomate, tá aqui picado, nem muito grande, nem muito pequeno. Aí nós temos uma cebola grande, 150 gramas, picada desta forma, tá aqui. Lindo o recheio. Uma colher de sopa, que são 25 gramas, de tahine. Ora, essa já é uma modalidade, uma modernidade da receita antiga que nós fizemos lá no Note a Note com a Ana Maria. Tahine vai me trazer um sabor especial. O que é tahine? Tahine é uma pasta de gergelim, deliciosa. Vocês vão gostar bastante disso. Sal, meia colher de sopa, são 12 gramas. Tá aqui o sal, bacana. Muitas pessoas se deparam às vezes com uma esfirra de carne que coloca no forno, quando tira para provar, eu não tenho um recheio bacana, soltinho, eu tenho uma bolinha de carne esturricadinha lá dentro da esfirra. Sabe por que isso acontece? Porque você não colocou o ingrediente mágico da esfirra, que dá até uma cozinhada nessa carne, deixa ela soltinha, que nada mais é, olha isso aqui, 50 ml de suco de limão, limão Tahiti, espremido na hora, coado, não deixa de coar. É este suco de limão que vai fazer você ter um recheio de carne especial e não ter mais aquela bolinha de carne muito ruim, muito sem graça, muito seca. Uma colher de sopa, vamos pegar aqui uma colher de sopa, de za'atar, tá aqui, olha, que é um tempero árabe. Deixa eu pegar uma colherinha menor para mostrar para vocês, que tem especiarias, tem vários condimentos, sumagre, gergelim. Então tá aqui. Eu vou precisar de uma colher de sopa. Então aqui, ó, pode caprichar, não fica com medo não. Olha, tá aqui, ó, olha lá, delicioso. E aí eu vou precisar também de uma colher de chá de pimenta síria. Se você hoje não tem esses condimentos, então não tem problema. Você põe um pouquinho de canela, põe pimenta do reino, põe um pouco de noz moscada, põe um pouquinho de gergelim, dentro do que você tem na sua casa, ok? A canela é fundamental. E por último, não menos importante, que a gente também não tinha naquela época, eu vou picar aqui mesmo, não tem problema, ó. Hortelã, uma colher de sopa de folhas frescas de hortelã, picada meio grosseiramente, tá aqui. Então, mão na massa. Vamos lá. Te entreguei a receita tudo com peso. Se você não tem uma balancinha, seria bem bacana você com o tempo, começa a vender esfirra para os amigos, quando tudo melhorar, quando tudo passar, quando a nossa vida, a gente sentir a sensação de que ela voltou ao normal, né? Comece a oferecer, ou se não agora mesmo, para você arrecadar um dinheirinho extra, que está difícil para todo mundo, para nós também, nada está fácil. E essa esfirra eu garanto para você que ela vai ser
um marco na sua vida, como foi na vida de tantas pessoas lá 21 anos atrás. Olha que delícia que era aquele programa, a tarde inteira nós ficávamos lá, onde tudo era feito de uma forma muito calma, muito tranquila, para que você realmente aprendesse, não é? Com tantos colegas maravilhosos que estavam lá conosco, Dona Márica, a Luzinete, entre tantas outras pessoas. Olha, dá uma sovada nessa carne aqui, bacana mesmo. Olha só, não mistura isso com má vontade, ok? Muito bem, deixa eu lavar minha mão. E aí o que eu quero te mostrar? O seguinte, essa carne ela deveria ficar aqui mais ou menos 1 hora, 2 horas. Cobre, geladeira, 1, 2 horas na geladeira. Ok. Depois disso, eu gostaria que você se programasse, se fosse o caso, para fazer essa esfirra, o recheio hoje e a esfirra você faz amanhã, para curtir bem esse tempero, ela ficar espetacular. Porém, depois de 2 horas pegando o sabor dos temperos, você vai fazer isso aqui. Chega aqui para mim, olha, por favor. Eu tenho aqui um escorredor de macarrão que se encaixa exatamente nesta bacia, olha, desta forma. Ele fica um pouco mais alto. Se você não tiver uma peneira grande com um bowl por baixo, se você então for fazer esfirras amanhã, faça esse recheio hoje, aqui, e deixe esse recheio pingando a noite inteira na geladeira. Por quê? Porque esse excesso de líquido que acaba soltando da carne, do tomate, em função de ter ido o nosso suco de limão, é um líquido que a gente não necessita dele, tá certo? Por quê? Porque você não precisa que esse líquido solte lá no forno. Se você tiver bastante pressa, então você, depois de 2 horas, você dá uma apertada assim, ó, dá uma apertada com uma escumadeira para forçar a saída do excesso de líquido. E aí o recheio estaria pronto. Então, vamos mostrar aqui a nossa massinha, o nosso recheio que eu acabei de fazer. E aqui eu tenho um recheio que eu fiz ontem à noite. Olha só, dá a impressão que essa carne está cozida, mas não está. Certo? Muito bem, nós temos já a nossa massa pronta, o nosso recheio de carne pronto, com todas as dicas. E eu prometi mais um presente para você, o nosso recheio de queijos para esfirra aberta. Veja como é fácil e como é delicioso esse recheio. Passa a receita. Em uma tigela, coloque 400 gramas de ricota fresca passada pela peneira, 200 gramas de requeijão cremoso, aqui a gente está usando o requeijão da marca Dalora, do tipo tradicional, 200 gramas de cream cheese também do tradicional, um pouco de sal, pimenta, cebolinha verde, pode ser congelada, como essa daqui, não tem problema nenhum. Misture todos os ingredientes aqui, até você obter um creme bem homogêneo. Se preferir, coloque um pouco de tempero sírio, mas eu não gostaria que ele ficasse na cor branquinha mesmo, não quis escurecer. Está aqui, nosso recheio de ricota prontinho para o preparo da nossa esfirra de queijo. Viu como foi fácil o recheio de queijos? Então agora vamos finalizar a receita de hoje. Tenho aqui a nossa massa, depois de boleada, que eu mostrei para vocês. Olha, terminei a última, já pego a primeira, ok? Coloco aqui sobre a bancada levemente enfarinhada. Eu gosto de abrir com um rolinho pequeno, olha, massa fina, claro. Eu vou fazer o seguinte com vocês, vou fazer 2 fechadas e 2 abertas, ok? O forno vai ser 200 graus para a fechada e um pouco mais para a esfirra aberta. Se você tiver até
os 240 graus, um forno bem forte para que ela entre e saia muito rapidamente. Nosso recheio de carne, que eu já tenho ele curtido, olha, tá aqui. Não economize, coloque bastante o suficiente, certo? Pessoal, manda a notícia para nós depois, o que vocês acharam dessa receita. Se você não fez ainda, eu faço questão que você faça, que você teste, que você reviva conosco esse momento de nostalgia da receita da esfirra síria e depois me conta. Ó, eu tô enrolando e tô engolindo água. Vocês acreditam uma coisa dessa? É que tá bom demais. Vamos lá. Aqui é muito importante você ver como que eu fecho. Chega comigo aqui para você não ter dúvida. Olha, deixei a carne bem recheado e bem espalhadinha assim. Não deixa ela aglomerada. Aí você pega essa lateral, você faz isso aqui, ó. Deixa ele na diagonal, como dizem as costureiras, enviesado, ok? Pega esta outra ponta aqui, olha, e atravessa lá do outro lado, aqui, para eu formar este bico, olha. Ele não ficou aqui por cima, ele foi lá do outro lado. Aí você ajeita essa carne, tá? Repara, coragem, põe lá e faz isso aqui. Aí você faz este movimento com a mão, olha, para você modelar um triângulo. Olha aqui. Eu vou colocar ela ali, mas fica aqui comigo que eu vou modelar outra. Foi. Esquerda, enviesado. Ó. Vem aqui, puxa a massinha, ela vai até o outro lado. Às vezes essa carne está muito para cá. Então você vai lá, volta ela um pouquinho. Olha, abre aqui, põe na metade, olha, ultrapassando essa emenda. E faz este movimento por baixo, ó. E aqui você dá o formato do triângulo. Nossa, que beleza de imagem. Nunca foi tão bem focalizada e explicada dessa forma. Tá aqui, ó. Não precisa de uma assadeira forrada com silicone, mas se você tiver, ótimo. Vamos fazer a branca agora para a gente finalizar. Você já deve ter reparado, quando você come uma esfirra aberta, você vê uma porosidade de um farináceozinho amarelo ali na borda dela. Isso nada mais é do que, olha aqui, ó, um pouco de fubá mimoso. Qualquer dia a gente vai trazer um bolo de fubá com milho aqui, bem gostoso. E mais um tantinho de farinha. Olha isso, mostra para nós aqui. A mesma quantidade. Mistura esses dois, presta atenção. Vamos ficar aqui agora. E aí você faz este movimento aqui, olha. Pega essa massinha, tá? Envolve ela toda no fubá com a farinha. Eu vou fazer mais um. Olha. E se você reparar, eu não estou amassando. Eu venho para cá, sempre deixando um espaço. E aqui, olha, onde ela já vai ser assada, a gente vai fazer esse movimento aqui, olha. 4 dedos. Você põe esses dedos aqui, olha. E você vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo. E como a gente costuma dizer, a esfirra aberta, ela deve ter o quê? Um ninho. Olha, ela tem esse colarinho lindinho que está aqui. E um ninho na parte de dentro. Aqui a mesma coisa, ó, 4 dedos. Não tenha medo não. Se você reparar, olha, isso aqui fica bem fininho. É para ser assim mesmo. Olha, e este ninho, você faz ele do tamanho que você quiser. Mais aberto, mais fechado. Nosso recheio de ricota com requeijão da Lore cream cheese. Eu acho que fazendo dessa forma é mais fácil. Um bicão perlê, olha, de 1 centímetro de diâmetro. Detalhe agora, muito bacana. Uma misturazinha de azeite, 75 ml, para uma colher de sopa bem cheia de za'atar.
aquele tempero que nós usamos, e um pouquinho de sal. Eu só misturei, olha, vou formar essa pastinha, e se você gostar, você faz isso aqui, ó, antes de você levar para o forno. Aqui você pode dar uma ajeitadinha, tá vendo, ó? Pode pôr até mais recheio se quiser. E aí vai para o forno. Esfirra aberta 240 graus, esfirra fechada 180 até 200 graus. Eu não quero que essa esfirra fique lá muito tempo parada e cozinhando. Eu quero que ela entre num forno bem forte, doure e esteja pronta para a gente degustar. É o que eu vou fazer agora. Eu vou fazer essa maldade com vocês. Olha só. O que eu vou fazer aqui? Olha, eu vou pegar uma esfirra dessa aberta. Desculpa, essa fechada. Vou pegar um limãozinho. Uma esfirra aberta. Essa aqui bem douradinha. Vem comigo. Eu só vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um pouquinho mais do za'atar com azeite por cima, porque eu gosto demais disso daqui. Vamos ver se ficou bom? Põe um pouquinho de limão nessa daqui também. Olha, a gente não costuma comer, né, quando dá as receitas da TV, né, do Caio e tudo mais, mas aqui eu tô podendo. Vem comigo, ó. Maravilhoso. O sabor do tahine está aqui, o hortelã está aqui. Quem está filmando está salivando, que eu estou vendo. O tempero, modéstia à parte, é perfeito. O sal está perfeito. Então te dei o peso certinho do sal. Vamos provar essa outra agora. Gente, de verdade, não estou brincando com vocês. A misturinha do azeite com o za'atar deixa isso simplesmente fantástico. Tá aqui. Sabe o que nós vamos fazer agora? A gente vai fazer um cafezinho, porque é final de tarde, e vamos nos reunir. Aqui estamos em 3 pessoas apenas. Quando não estamos filmando, está todo mundo de máscara. Mas aí cada um fica num cantinho tomando seu café, como você deve fazer quando está em algum lugar, comendo a sua esfirra. Então eu me despeço de você. Obrigado por você deixar eu estar junto de você dentro da sua casa, e aguarde outras novas receitas que a gente já está programando para que você tenha aí um novo caderno Álvaro Rodrigo com coisas bem bacanas. Um beijo no seu coração. Se cuidem, não se exponha, para que a gente possa ainda ter muitos momentos agradáveis, culinários, justamente para você que prestigia o meu trabalho, e ele é feito exclusivamente para que você tenha acesso a coisas bem bacanas. Fiquem todos com Deus e até uma próxima receita.